Olá, eu me chamo Bruna Calderaro E eu sou a Sara Rebeca. e esse é o Café com Grilo. seu podcast gostosinho de fim de tarde. Então passa aquele cafezinho quentinho, parte um pedaço desse buelo que eu sei que tá aí em cima da mesa e puxa a tua cadeira, mana. Porque a conversa hoje pede presença. Hoje a gente vai falar sobre amadurecimento, comunicação e como muitas vezes o que quebra relações não é o conflito, mas a forma como a gente tenta ou não consegue conversar. Amadurecer é uma palavra que costuma vir acompanhada de dureza, silêncio, engolir sapo. Mas e se amadurecer não fosse calar, e sim aprender a se comunicar melhor? Então, vamos falar um pouquinho de amadurecimento, né? Que não é sinônimo de endurecimento, que muitas vezes as pessoas caem nesse erro, né? De confundir maturidade com frieza emocional, né? De que adulto não deve sentir tanto. E muitas vezes, né? Por conta de toda essa formação, a gente aprende a se calar para evitar o conflito. Só que isso não mantém as relações, né? De verdade. É preciso hablar. Hablar como você se sente, sobre o que te incomoda. O que que tu acha, Bruna? Eu, como uma pessoa muito fechada, falar sobre os meus sentimentos é um pouco complicado. E com o decorrer, assim, da minha vida, das minhas experiências, eu fui me tornando uma pessoa muito mais endurecida do que amolecida. Então falar, né, falar sobre o que eu sinto é complicado. Eu acho mais fácil, às vezes, escrever sobre o que eu sinto do que falar sobre o que eu sinto. Ah, eu te entendo, super te entendo. Também sou muito boa, mais escrevendo do que falando. Mas a Bruna tem isso mesmo, ela tem uma dificuldade de ser vulnerável, né, Bruna? Por quê, Bruna? Eu acredito que com o tempo de terapia eu descobri que vem da minha infância, porque eu tive que lidar com algumas questões sozinha, né, preconceito, essas coisas, bullying, eu tive que lidar sozinha, então eu me endureci muito, é como se eu tivesse vestido uma máscara, uma carcaça, né, e mostrar vulnerabilidade muitas vezes não é uma opção pra mim. É muito mais confortável me mostrar uma pessoa mais dura, tanto comigo mesma quanto nas minhas relações, do que me deixar ser mais, receptiva. Mesmo querendo ser receptiva, querendo ser mais amorosa, querendo ser mais tranquila. Hum. Eu tenho que é como se eu tivesse que pensar 2, 3 vezes sobre isso pra poder tomar alguma atitude. E quando foi, assim, pra ti? Tá com essa entrevista? Assim, pra ti, quando foi que tu aprendeu, né, que sentir demais era um problema? Essa tua dificuldade de ser vulnerável vem também dessa dificuldade de sentir demais? Eita, sessão de terapia, pesei o clima. É porque não, eu acho assim, a minha dificuldade é tanta de me mostrar vulnerável que, eh, a minha mãe, por exemplo, os meus pais, eles nunca foram de saber, por exemplo, que eu estava sofrendo por alguma coisa. Exemplo, terminei meu relacionamento, eu me recolho, né, eu sofro, nossa, choro, esperneio tudo sozinha, no silêncio do meu quarto, trancada. Quando eu saio, a minha mãe vai: "Olha, a Bruna terminou, nem parece que ela tá sofrendo, nem parece que sofreu, acho que ela nem sentiu". E eu por dentro, né, toda cagada. Mas assim,
demonstrar mesmo que eu tô toda destroçada é muito difícil. Hoje hoje em dia eu já deixo, assim, isso um pouco de lado, né. Por exemplo, recentemente eu tenho um primo, né, a gente passando por uma situação meio difícil com ele e, eu me deixei mostrar vulnerável em relação ao que estava passando para os meus pais, né. E foi um desconforto confortável. De você, tipo, chorar e deixar extravasar aquele sentimento que você estava sentindo na frente de outras pessoas. É desconfortável, mas é bom. Porque quando você guarda muito as coisas só pra si, pelo menos pra mim, isso se reflete em outras coisas, tipo, aparecem, ou alergias, eu fico com dermatite, eh, ansiedade, muitas coisas. Só que eu sou muito de engraçado que até a minha psicóloga já chegou a falar: "Se você não falar, se você não botar pra fora, você vai desenvolver outras coisas, e porque o seu corpo vai falar e vai ser pior pra você". É curioso, né, que a gente, ao mesmo tempo que sente essa necessidade, né, de ser cuidado, de ser acolhido, mas a gente também tem essa dificuldade de dizer o que sente, né, de colocar pra fora, de se mostrar vulnerável. Eh, eu me lembro, né, de um fato que aconteceu comigo ano passado, que, eu tive um desentendimento, né, com a amiga. E ela falou que em algum momento ela sentiu falta que eu a acolhesse, porque eu falava muito das minhas coisas e ela sentia falta desse acolhimento. Ela disse: "É, eu vou te acolher, mas eu preciso que você me acolha". Mas assim, como é que eu vou saber que a pessoa tá precisando ser acolhida Tá. se ela não fala? Assim, teve um momento que ela simplesmente se afastou de mim, assim, depois da minha separação a gente se aproximou, mas antes, né, quando eu ainda estava casada, a gente se afastou e foi simplesmente isso, assim, não teve uma conversa, ninguém falou dos incômodos, nada. Eh, acho que o problema tá aí, né, quando a gente simplesmente se afasta e não se comunica. Eu acho que é uma maneira de você dizer que você não tá nem aí pra aquela pessoa. Quando a pessoa importa pra mim, eu preciso falar, do que ter essa postura evitativa, né, de conflito. Agora, se realmente a pessoa não faz diferença, é isso, é só se afastar mesmo. Quando a pessoa importa realmente, você quer fazer as pazes, você quer que as coisas você vai atrás de apaziguar, né, a situação e tudo, Tudo precisa resolver. fazer sentido, né, pra você ter esse interesse, essa vontade, essa disposição também de se comunicar. Uma coisa, tipo, por exemplo, eu briguei com meu namorado, eu não sei fazer as pazes. Eu não sei fazer as pazes, eu sou o tipo que, por exemplo, eu ligo pra pessoa e digo assim: "Tu tá onde?". "Tô em casa". Tipo: "Você vai estar em casa hora tal?". Aí tipo como se fosse um enigma, aí a pessoa: "Por quê? O que é que tu quer?". Tipo: "Fala". Eu: "Não, só pra saber se você vai estar em casa, não sei". "Fala o que tu quer, Bruna", entendeu. Aí eu: "Não, porque se você não for sair, se você não tiver nenhum compromisso, eu gostaria de passar aí na sua casa". Aí tipo, É tipo assim, quando você é sabe que fez merda. aí tipo, eu vou passar na casa da pessoa, mas quando eu chego na pessoa, eu não sei fazer as pazes. Eu não sei ser carinhosa, sem a pessoa tomar a iniciativa primeiro,
sabe? Quando tem um conflito muito grande, Uhum. eu não sei ter aquela iniciativa. A minha iniciativa é tipo, pronto, estou aqui. Inicia aí a conversa pra gente poder É porque ficar bem, entendeu? tua linguagem do amor é atos de serviço. É, Tu não sabe só ser que aquela pessoa fofa, de não, falar coisas bonitinhas. não sei. Eu tento, sabe? Eu até consegui ser assim num relacionamento que eu tive, mas no final eu quebrei a cara. Aí eu acho que isso meio que construiu uma certa parede, talvez, de novo. Uma casca, né, É, uma forma de novamente. proteção. Aí eu não, tipo, eu não sei ficar, tipo, elogiando demais a pessoa. Não sou esse tipo de gente que fica babando ovo. É, Não, aí tu tem que é diferencial, que é o elogiar, um elogio saudável do babar o ovo. É diferente. mas, tipo assim, eu elogio pontualmente, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que, todos os dias eu vou lhe elogiar. Isso não vai Uhum. acontecer comigo, entendeu? É, Mas eu sou nem muito. precisa. Aí tem gente que gosta, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que, tipo, você tá precisando de mim, entendeu? Se eu estiver com condições, eu vou estar ali, vou lhe ajudar. Eu preciso ir, sei lá, preciso de um médico muito. E eu não tenho com quem vá comigo. Você poderia ir comigo, ou então você só comenta comigo, eu vou com você. Se eu estiver disponível e tal, eu vou com você. Ou então, eu gosto de presentear também. Quando é aniversário, eu gosto de fazer uma coisinha legal. Ou então, você tá precisando financeiramente e eu posso lhe ajudar? Olha aí, vem aí, meu aniversário. Eu lhe ajudo. Por exemplo, a Sara fez aniversário num domingo, num lugar que eu odeio. Aí eu odeio sair no domingo, não, mas eu vou, tipo, a minha amiga tá, né, aniversário dela e tal, eu vou estar lá. Vou me fazer presente. Nem que eu passe só uma hora e meia, mas eu vou. Roquinha, vem a roquinha nela. Exatamente. Eu vou, porque a pessoa é importante pra mim. Mas, assim, dizer que eu vou estar ali lhe bajulando, sendo a pessoa mais carinhosa do mundo, eu não sou essa pessoa. Meu carinho eu mostro de outra forma. Aí muita gente não Não entende. entende o meu jeitinho. Entendeu? Tipo assim, às vezes eu me irrito com algumas coisas, eu me irrito. Aí eu tento ser o mais paciente possível. Aí depois eu fico, porra, para com isso, já chega! Bora, tá na hora de mudar. Ela É esse o meu jeito, tipo, mas pega a ela pessoa, dá uma saculejada mas bem ela grande mas nela. ela quer que seja paciente com ela. Ascendente em câncer, né? Quando eu começo a fazer meu drama e a pessoa tem que É, vambora, vai mudar também. Ok, vou lançar aqui mais um questionamento. O que que muda? Não sei se Bruna já chegou nessa fase. Mas o que que muda quando a gente amadurece sem abandonar a própria sensibilidade? Profunda. Mas eu acho assim, agora eu vou fazer um elogio a mim mesma. Vou fazer que nem a Anitta acho que foi no VMA que ela fala: "Obrigada a mim mesma". Eu acho que assim, apesar de todas as coisas que eu passei, se tem uma coisa que eu não perdi foi a sensibilidade, assim, a empatia. É é por isso que eu me identifico tanto com a Charlotte de Sex and the City, a eterna otimista. Eu já sou aquela. Ela já é a mistura de Carrie com Miranda. Mais pra Miranda, a chata do rolê, sou eu. Aquela que dá logo uma voadora na Miranda. Sim, Eu chego logo dando uma voadora logo. é meu Carrie também. Mas é isso, gente. A gente precisa entender que amadurecer não é deixar de sentir. Pelo contrário, a gente precisa nomear aquilo que sente, né? Tem até uma série que é com Jim Carrey. Tava uma época dessa no catálogo da Globoplay, né? Não sei se ainda tá. O nome da série é Kirin. É,
tem uma frase dele que é mais ou menos sobre isso, né, a gente precisa dar nome àquilo que a gente sente, que quando a gente dá nome, a gente consegue enfrentar, mas enquanto a gente vai negando, a gente, assim, não encara o problema de frente. É complicado você aprender a identificar o que é que você tá sentindo, é um exercício bem Complexo. é importante, mas é complexo. E, assim, pra mim, por exemplo, eu sou muito de mascarar os meus sentimentos, mas não significa que eu não esteja sentindo, profundamente sentindo, tipo, eu posso estar, me rasgando por dentro, mas por fora parece que eu tô aquela cara Ela tá igual a Sandy, de nada. tá tendo uma úlcera, É, eu tô aqui e a cara não vai sair do controle. a cara de nada, né, cara de: "Oi, tudo bom?". Mas que eu sou mais ou menos assim, mas quando eu tô assim, com as pessoas que me conhecem, que me amam, eu já não tenho esse pudor, eu boto pra fora, eu boto pra fora. Agora é porque, assim, a gente tem que saber, né, também, eh, a quem vale a pena a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, porque nem todo mundo tá preparado, né, assim, principalmente pra entender. Aí você, ao invés de você ser acolhida, você acaba sendo julgada, né, pelo que você tá sentindo, por aquilo que tá ali causando desconforto. Então também maturidade é isso, você também saber discernir, né, pra quem que eu vou mostrar minha vulnerabilidade. Esse é o problema pra mim, porque eu não me sinto confortável com muita gente. Eu conto nos dedos, né. Às vezes até quem eu confio, eu prefiro não falar, prefiro guardar e, sei lá, voltar pra terapia e contar pra terapeuta do que do que contar pra alguém, sabe. Compartilhar essa vulnerabilidade, porque realmente pra apontar o dedo, as pessoas estão aí de monte, né. E assim, eu te contei uma vez, aí depois você usa isso contra mim, aí pronto, morreu. Tem gente que faz isso, que às vezes você confia algo, né, pra pessoa e aí no momento de raiva, ela usa isso aí contra você. Ai gente, eu acho isso péssimo. Eu acho isso péssimo, não vou mentir. Eu acho quem faz isso, acho de péssimo tom, não acho nada chique, não acho nada empático. Você é pelo contrário, é tóxico, na verdade, você usar uma fragilidade da pessoa contra ela. Aproveitar aqui o gancho, né, que a Bruna falou muitas vezes, né, que tu não consegue expor teus sentimentos nem para as pessoas que tu convive, que tu confia, né, e prefere contar pra psicóloga. Mas a terapia é justamente para isso, né, pra gente aprender a lidar com esses sentimentos, essas emoções. Um dia desse eu estava lendo sobre a raiva. É que muitas vezes a gente acha que a raiva é uma coisa ruim, que a gente tem que conter a raiva, mas a raiva ela também é uma forma de autorregulação, né, quando a gente está nesses momentos de crise, né, você conseguir botar para fora, o que você está sentindo, principalmente diante de situações de injustiça, né, em que você inclusive está se sentindo injustiçado. E também não à toa, a raiva também é uma fase do processo de luto, né, assim, não só de relacionamentos afetivos, mas também de amizade, enfim. E aí eu me lembrei muito tanto do filme, Não Se Preocupe Querida, que é com Harry Styles, e também o filme Divertidamente, que ele fala de todas as emoções
e da importância de cada uma delas pra gente. Então, voltando aqui ao filme Divertidamente, ele fala, né, da importância das emoções para cada situação que a gente enfrenta na vida, né? A raiva, ela tem sua importância, a alegria, a tristeza, né? Porque também ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Se a pessoa, né, se diz feliz o tempo todo, pode ir atrás que tem algum problema aí. E até mesmo a ansiedade, né, pra a gente conseguir, né, planejar, se antecipar diante de algumas situações. O ruim é quando esses sentimentos, essas emoções, eles passam a ser disfuncionais, né. No filme, por exemplo, do Harry Styles, a personagem, né, que faz a esposa dele, a Alice, eh, ela usa a raiva, né, no momento de revolta, quando ela descobre que tudo que ela estava vivendo ali com ele era uma mentira, né, ele estava escondendo, né, a verdadeira vida deles, né, inclusive a própria vida dela, né, a carreira dela. Enfim, assistam esse filme, ele Assistir esse filme não. ele é um bom filme, eu indico. Se eu não me engano tá no Prime. E eu já indiquei também lá no Instagram do Café com Bolos. É, eu nunca assisti esse filme não, acho que ele tá até na minha lista pra assistir, mas ainda não consegui, ver ainda. Em relação à raiva que você falou, a raiva pra mim é o sentimento mais fácil de deixar aflorar. É o que eu coloco assim pra fora com facilidade tremenda, a raiva. Contrapartida pra colocar o afeto, o amor, eu já sou um pouco mais travada, mas a raiva, nossa. E principalmente agora que eu tô me sentindo muito exausta emocionalmente, a raiva, ela explode assim com facilidade. Uma coisa disso aqui, né, É, cantinho aqui. aqui é assim, tem um ditado não, uma fala popular que diz aqui, "A minha paciência tá do tamanho do preguiço de uma lenha". É a minha, de tão grande. Estou sem paciência para mulheres, homens, gays, todo mundo. Todo mundo. Aí, assim, é complicado. Mas é isso, a gente vai tentando aprender a dosar aí a raiva, né, também, porque ninguém é nem o Tasmania pra sair quebrando tudo aí no meio do mundo. Queria, mas não tem como, eu ia ser presa. Rosnar imensa, né. Se eu pudesse fazer latindo no meio da rua pra todo mundo. A gente não quer gastar o réu primário. Nem posso com isso, jamais. Mas ela, né, que tá estudando pra Não, sair processada. Eu tenho que processar e não ser processada. Agora vamos falar também da comunicação nesses tempos de ruído, né, WhatsApp, mensagens, áudios, visualizações, principalmente mensagem de texto, né, que a gente nunca sabe em qual tom que a pessoa tá falando, né. Se ela tá com raiva, se ela tá falando de forma mais debochada, se ela tá falando, assim, de boa. Que é outro, assim, outro ponto que a gente precisa observar dentro das nossas relações. Inclusive a minha psicóloga, né, a Alessandra Azevedo, ela vem falando muito disso ultimamente no Instagram dela, né, @AlessandraFAzevedo. Vou deixar na descrição do podcast aqui para vocês. Ela vem falando muito disso aí, né, da importância da comunicação nas relações. Ela vem falando também do próprio relacionamento dela, né, que no início era um relacionamento à distância, e que eles tiveram, né, que para que desse certo, tiveram que ajustar essa questão da comunicação. E a gente sabe que hoje, assim, por WhatsApp, direct, é bem complicado. A comunicação dentro de um relacionamento é fundamental e, por experiência própria,
Eh, a comunicação pelo WhatsApp é uma bosta, é muito falha. Gera conflitos, gera mal-entendido, a gente entende uma coisa e interpreta outra completamente diferente do que a outra pessoa tá querendo dizer, e acaba gerando uma confusão numa proporção tamanha. Às vezes até o áudio, porque assim, às vezes você manda o áudio pra ser mais rápido, né, às vezes dá: "Ah, tô dirigindo, vou mandar um áudio". Coloca no naquele negócio No de ação. quando você coloca no Briga. no 1.5, 2.0 é pior, né, a entonação da voz sai outra. Aí gera a proporção do tamanho do mundo, de confuseira no meio do mundo, acho que é por causa do WhatsApp. Porque hoje em dia ninguém quer mais ligar para o outro não, filha. A pessoa quer mandar mensagem rápida e pronto. Eu confesso que às vezes eu me irrito em ligação também, aí pra não dar mais margem eu passo só desligar na cara da pessoa e pronto, tchau. Né. Caiu a ligação, "Ai, você vai continuar falando sobre isso?" "Tá bom, não." Ou então eu boto no mudo pra eu não ficar retrucando e deixar a pessoa falando lá. Não, a pessoa eu ainda ouço o que a pessoa tá falando, mas a pessoa não ouve o que eu estou falando, né, porque eu posso estar o quê? Esculhambando ela, mas ela não vai ouvir. Deixa no mudo o teu microfone. Exatamente, eu deixo meu microfone no mudo, que é pra eu não ficar interrompendo a pessoa e esculhambando ela. Ao mesmo tempo que esses meios, né, vieram para, assim, de certa forma, facilitar a comunicação, eles dificultam, né, devido a esse excesso de ruído, que ao invés de provocar o encontro, acaba provocando o afastamento. Fora o que você acabou de mencionar, né, os mal-entendidos por mensagem, muitas vezes conversas difíceis sendo, né, empurradas para depois, e aí vai acumulando, acumulando, e depois só piora. E vai gerando, né, um afastamento, né, tanto amoroso quanto familiar, né, quanto das amizades, né, porque eu estava até já comentando aqui com a Bruna, né, no início. Você tem que se importar muito com a pessoa pra, né, ter o interesse, assim, de estabelecer uma comunicação com ela. Eu acho que as redes sociais, elas vieram mais pra afastar do que pra aproximar. No início, sim, elas vieram pra aproximar no início, porque, tipo, às vezes eu tinha um parente que morava fora, morava no outro estado, e, essa comunicação mais rápida ajudava bastante. Mas hoje em dia, a gente percebe, no cotidiano, né, você sai numa roda de conversa, que era pra ser uma roda de conversa numa mesa, tá todo mundo conversando pelo celular, as pessoas não olham mais nos olhos um das outras pra conversar, não tira aquele momento longe do telefone pra realmente levar um papo cara a cara. Tipo, não tem mais. Até a paquera hoje, bicha, tá chata, que agora é tudo, né, tudo por Instagram, por WhatsApp, o povo mandando curtida, é folguinha, não sei o quê. Hoje em dia os homens acham que, tipo, curtir uma foto, mandar um foguinho, mandar um coração, já a mina tem que chegar lá e dar um "Oi, aí, tudo bem? Eu adorei a sua curtida. Adorei esse foguinho aqui, e aí, como é que vai ser? Quando é que a gente vai sair?" Eu acho que eles pensam que é isso. Tem até a música, não me manda foguinho, não. É Eles assim fazem que nem o Shawn Mendes, que veio até aqui atrás da Bruna Marquezine. exatamente. Os homens acham que isso é premissa pra mulher cair logo de 4 por ele. "Estou apaixonada, ele me deu um foguinho aqui, curtiu minhas fotos", e é isso. A pessoa não sabe mais conversar, não sabe mais,
ter aquele tete a tete, né, conversando e tal, fazendo perguntas interessantes. As pessoas não estão mais interessantes, porque as pessoas não sabem mais pegar um livro e ler, não tem mais um assunto, assim, interessante, legal, um papo, eh que lhe informe alguma coisa, que troque alguma informação bacana do mundo, eh, atualidades, curiosidades. Não tem mais, as pessoas só sabem conversar sobre fofoca, besteira e TikTok e Instagram e é isso. Que é outra coisa que essa comunicação rápida também proporcionou, né. Tipo assim, as pessoas também não estão nem com paciência pra ler ou ouvir o que a outra tá falando, entendeu. Assim, todo mundo quer falar, né, mas escutar ou então, né, no caso de uma mensagem de texto ler, a galera não tá com muita paciência não. E agora eu faço que nem o Rubem Alves, não é sobre quem fala bonito, é sobre quem escuta bonito, né, isso é tudo dentro de um relacionamento, é você saber escutar, dizer também o que que você sente, e aí, né, cabe ambas as pessoas decidirem se aquilo ali se aquela relação ainda faz sentido ou não. Eu acho que, assim, foi o que falhou bastante dentro do meu casamento, foi a comunicação. E a postura evitativa, principalmente do meu ex, né, de você evitar os desconfortos, de dizer aquilo que lhe incomoda, porque você prefere ir empurrando. Só que chega um momento que você não aguenta mais, e aí, né, a pessoa fez o que ela fez. Sobre as redes sociais, as pessoas estão com os cérebros torrados Então, de tanto verem vídeos e às vezes mídia até falar. mídias rápidas. É, mulher, as pessoas estão com cérebros torrados, estão emburrecidas. Os jovens hoje em dia, gente, o que é isso? As pessoas não sabem conversar. É triste. Escrevem tudo errado. Eu não sei como é que tem gente ainda que passa no Enem, porque para escrever uma redação, eu fico abismada quem tira nota boa na redação do Enem, porque hoje em dia, filha, Bicho, mas assim, eu vou nem mentir pra ti que ultimamente eu tô tendo mais facilidade para me comunicar com os mais jovens, porque assim, tem uma galera mais velha também, que eu vou te contar, é maturidade zero. Sabe aquele tipo de pessoa que terceiriza problema, né, já tem assim, o quê? Seus 30 e pouco, 40 e poucos anos nos couro, mas fica ainda terceiriza problema, tipo assim, diminui aquilo que as outras pessoas fazem ou gostam pra se sentir, né, cultas, inteligentes, interessantes. Amado, você não está sendo nada disso, você está sendo uma pessoa chata. Inclusive, a gente falou disso aí num post, né, no nosso feed lá, vai lá no @café com Buelos. Ela já usa o espaço aqui para promover as redes sociais. na verdade, eu não tô com paciência pra me comunicar com ninguém. Se eu pudesse, sendo bem sincera, bem, assim, capricorniana raiz, eu me mudaria um mês. Acho que um mês é o suficiente pra eu fazer um reset, né. Ou pra uma casa de praia isolada, sabe, ou pra um lugar, assim, num campo, numa fazenda com muitos animais, só eu. Uma casinha de sapê, Não, uma casa em sapê não, eu gosto de conforto, então uma casa bem confortável mesmo, né. aquela música da Elis Regina, eu quero uma casa no campo com os meus discos, amigos. Sem amigos, só eu sozinha. Se eu pudesse ressuscitar uma pessoa, seria a minha cachorra que faleceu ano retrasado e pronto. Eu e ela, só nós 2 lá por um mês. Não que a Alice é muito louca, deixa ela com meu pai mesmo. Neu Boto. Não, só eu sozinha lá por um mês, só aqui
Só, assim, lendo, estudando e na paz. Vale, me leva contigo. Deus me livre, você fala demais. Eu quero silêncio total, só os passarinhos. A não ser que a senhora ficasse Ai, bicha, ela tava igual a Francesca. Tu tem que arrumar um boy igual da Francesca. a não ser que a senhora ficasse igual os passarinhos, só piu, 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 Tem pronto. que arrumar o John Stirling. Agora sim, né? Não vai saber o que é o ápice. Não, não quero, não gosto de homem assim, não. Eu sou tão chata, às vezes, com essas coisas, que eu fui levei uma amiga pra gente pegar uma praiazinha, né, com Buco. Fortaleza com Buco, né, tem uma meia hora, mais ou menos, né, 25 minutos, É, por aí. dependendo do trânsito. Esta criatura começou a conversar, a falar, a falar, a falar, a falar, e eu... O nome dela é Karina. Alô, Karina, se você me ouve. Eu, amiga, tu não... Ela vai recordar. Eu falei assim, amiga, tu não... É, tu não quer escalar só um pouquinho, não, e escutar aqui esse som, que a música tá tão boa. Aí ela, tá bom. Não, o jeitinho dela é assim, gente. Eu Super começo, eu manso. começo assim, né? Aí ela, 5 minutos depois, ela, pê, 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 começava a falar, 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 falar. Eu, amiga, só um pouquinho, cara, só um pouquinho, porque tu tá falando pra caralho. Aí ela, ô mulher, não sei o quê, deixa eu desabafar. Eu, mas eu sou tua psicóloga, não, mulher. É, tua amiga, bicho. Pois é, eu sou tua amiga, não tô afim. A pessoa, Ai, em outros contextos que ela vive, ela tem essa dificuldade de se expressar e talvez em você ela encontrou esse espaço confortável, assim, para ela conseguir falar aquilo que tá dentro mas dela. naquele momento eu não tava dando espaço, não. Eu queria me concentrar na direção e ouvir a música. Aí ela fala, aí depois ela começou a falar, falar, falar. Aí eu peguei, aí eu, Karina, se tu não calar a tua boca, eu vou te jogar aqui no meio da estrada e tu vai andando até o Cumbuco. Tá o seguinte, pare aí, sua baitola, e vá sozinha. Tu vai andando até o Cumbuco, que eu tô mais aguentando tu falar, não. Aí ela, ô amiga. Pobre bicha. Aí ela se calou um pouquinho. Escuta aí cantar a música. Escuta aí a música, essa música que tu gosta. Aí ela ficou escutando a música, e daí ficou na dela, chegou lá. Aí eu, pronto, agora, né, que a gente chegou aqui no Cumbuco, na praia, na barraca. Vou pedir água de coco agora, tu pode falar. Mas no caminho eu queria o silêncio. Bota um fone, gay. Não, é porque assim, em minha defesa, Não, tem quando a gente conversa aqui um pouquinho, né? Fica calado um segundinho aí, conversa aqui, né? Às vezes a conversa flui, às vezes não. Mas uma pessoa que fica falando direto, direto, direto no seu ouvido, direto, direto, dá vontade de dar um murro na pessoa. Porque realmente é uma matraca. A minha amiga. Cara, eu gosto muito de você, cara. Você sabe disso, mas você é uma matraca, amiga. Mas será que a bichinha não vive em outros contextos que ela é silenciada e aí com a amiga ela sentiu essa a vontade pra fazer isso, pra... É, bicha, tem que pensar nisso aí Mas também. Acontece. Tem gente que a vida inteira é muito silenciada e quando ela encontra um espaço, assim, uma pessoa que ela se sente confortável, ela assim, fala que às vezes não dá nem abertura pra outra pessoa. é porque é Acontece. tipo isso, entendeu? A outra pessoa fica. Você não tava conseguindo nem falar. Era só ela. Não era uma conversa, era um monólogo. A bichinha. Desculpa, tá, Karina? Karina, desculpa, tá? A próxima vez eu vou me escalar pra ir no Cumbuco e aí eu vou escutar a senhora. Vão ser as duas andando. Agora vamos pra parte assim, que a gente adora. A gente já tem falado muito aqui de filme, já joguei aqui várias dicas, né? Mas pro episódio de hoje, a gente escolheu, né, falar um pouco do filme. Inclusive, é um filme que eu e Bruna assistimos, que é o Grande Menina, Pequena Mulher.
Eh, esse filme ele traz um pouco, né, na relação entre a Molly, que já é uma adulta, né, que perde os pais, também perde toda a grana dela, porque o ex-empresário leva tudo. E aí ela se vê obrigada a trabalhar como babá da Ray, né? Que quem interpretava era a Dakota Fanning, que na época era bem pequenininha. Inclusive a atriz que fez a Molly, a bichinha morreu. Ela fez Patricinha de Beverly Hills, tu lembra dela? Eu sei que é. E aí, né, além dessa questão, né, da diferença etária, tem também a forma como cada um se comunica, né? A Ray, apesar de ser uma menina, né? Por isso que o filme é grande menina, ela tem um, ela, assim, ela é um pouco mais amadurecida, acho que devido a coisas que ela passou na vida, né? Um pai acamado, uma mãe ausente, né? Ela teve que amadurecer mais rápido, né, que é uma coisa também que a gente tem que problematizar, e que a gente tende a achar que mulher, né, ela amadurece mais rápido que os homens. E tem a Molly, né, que é essa pequena mulher, né, ela cresceu ali com os pais, sempre tendo tudo, mas aí nesse momento da vida dela, que ela ficou sem dinheiro, ela teve que se submeter a esse trabalho, né, com sendo babá da Ray. E aí, né, elas passam a desenvolver essa comunicação, que é algo crucial para o relacionamento delas. Uma tentar entender a linguagem da outra. Tu lembra desse filme? Porque tu disse que já faz tempo que tu assistiu. É, eu assisti na época, eu aluguei na locadora, vocês terem uma ideia do tanto do tempo que faz que eu assisti, né. Mas eu lembro, assim, vagamente, né, eu lembro que a menina era super durona. Era. Eu lembro até de uma cena que eu acho que foi icônica, que ela dando um tapa na cara Da Molly. da Molly. Um não, né, acho que ela dá mais de um tapa na cara. Tapa na cara da outra. É. Quer uma dá, a outra não aceita levar, aí revida. Eu lembro da menina ser bem adulta, bem, assim, madura, e eu lembro da acho que é Molly, né, ser bem infantil pra algumas coisas. Sim. E mas, assim, ao mesmo tempo, o filme me passou, né, a mensagem de que uma aprendeu com a outra, tipo, uma aprendeu a ser menos durona e mais criança, e a outra que era pra ser adulta, né, aprendeu a ter um pouco mais de maturidade e discernimento pra algumas coisas, com a criança. E é uma Nossa, é que a troca. menina dá uns vrá, né, na cara dela também. É Principalmente ali quando ela termina o relacionamento, que a menina fala, tipo assim, a Ray, né? Por que que ao invés de estar sofrendo por essa pessoa, tá buscando a validação dela, você não faz algo por você mesmo? Eu acho essa cena bem marcante. é um filme, assim, eu acho que a gente tem que não dar tanto spoiler, né, para as pessoas irem assistir. Tá na Netflix, né, Tá. estreou faz pouco tempo na Netflix. A Netflix, ela tá bem nessa É, vibe mesmo de resgatar esses filmezinhos, comédiazinha romântica Água com Açúcar dos anos 2000, né? Inclusive Legalmente Loura também, tá no catálogo. Enfim, tem um monte de coisa bacana. inclusive, puxando um gancho aí Legalmente Loira, a a que faz a Elle, né, ela já é o contrário, né, tipo, do que a gente falou aqui em relação a sentimentos e tudo, ela já é bem explosiva de mostrar tudo, né, os sentimentos. Ela ela é muito de dizer o que ela tá sentindo, pelo menos no filme. Eu vejo isso com aquele cara que ela amava, que ela muda toda a vida dela pra poder Vai estudar direito. ela vai estudar direito e tudo, pra poder ir atrás do que ela almeja, que é se casar com o carinha lá. Mas no final,
a vida dela dá uma cambalhota, porque ela percebe que ele não é o cara pra ela percebe que ela ama o direito, E ela que ela percebe que ela é inteligente demais pra ele, né, porque Exato. ele fica chocado que ela ai, por causa da todo aquele estereótipo dela, que ela é uma menina burrinha, né, aquela coisa da loura burra. "Ai, como é que você conseguiu passar em Harvard?", sendo que ele entrou pelo QI, né, não o QI de inteligência, mas o que indica, diferente dela. Ela lutou pra estar naquele local. E assim, muito curioso, ela é o estereótipo de mulher que hoje em dia é pregado na internet pelos homens que faz aquele discurso machista. Ela é ela é a mulher feminina, a mulher que tá pronta pra casar, aquela mulher que tá ali para o homem, para servir o seu homem, né. Ela é esse tipo de pessoa. E quando ela muda, eh, ela percebe ele passa a admirá-la, né, coisa que ele não admirava, quando ela começa a fazer direito, que ela se Eu começa a se achava de que ela era dona de casa é, só, o que ela fim. passa a se destacar, ele passa a admirá-la e ela passa a enxergar o homem medíocre que ele é. Olha o jogo virando. Aí fica aquela questão, né, aquele questionamento: será que os homens hoje em dia estão pro provocando as mulheres a serem aquelas mulheres, de antigamente, mais femininas, mais abobalhadas, mais para servi-los, justamente para elas não enxergarem a mediocridade deles, Fica aí o questionamento. né. Eu Mas recomendo tem homem mesmo, tem medo de mulher inteligente. recomendo assistir Legalmente Loira, tanto um quanto 2 são excelentes filmes. O 1 é bem melhor, mas o 2 também é. O 2 é. O 2 é muito bom. Inclusive visionário, viu, querida? Já discute sobre os direitos dos animais ali, no Sim. início dos anos 2000, acho Ninguém falava praticamente sobre tudo a Ellie Woods indo para o Capitólio com o seu bom projeto. o Bruce lá. Maravilhoso. E ainda sobre esse ponto, né, da comunicação, né, dentro do cinema, eu assisti essa semana a continuação do Sexta-feira Muito Louca. No cinema, tá no Não, tá no cinema não. Já, assim, estava no cinema ano passado e agora já está no catálogo da Disney. Inclusive eu recomendo a continuação, né, porque a gente que é fã, né, de certas franquias, a gente fica meio assim, né, quando vai ter ou um remake, uma continuação, né, e daquilo ali meio que distorceu o legado, mas eu não achei, assim, o filme ele é pura nostalgia. Inclusive com resgate de personagens icônicos, né, aquele galã queridinho dos anos 2000, É, o Chad Michael Murray, que ele volta também pro filme, e a música icônica, né, da banda só lembro dele da em Ana. One Tree Hill. Lembro dele em One Tree Hill. Eu acho que ele também faz o filme da Hannah One Montana. Tree Hill é uma série, já assistiu? Não, nunca Amo essa assisti. série. Eu acho até que eu já cheguei a botar nos meus favoritos, mas nunca assisti. Enfim, mas também traz outros elementos, né, ainda muito nessa vibe, né, da relação, mãe e filha, né, e agora a neta, discute também, né, sobre ser mãe solo, né, na atualidade. Enfim, é um filme muito, assim, bem água com açúcar, mas bem interessante, assim, em alguns pontos, inclusive nessa coisa de tratar sobre a comunicação dentro do relacionamento, você também se colocar no lugar do outro, né, que essa é uma das grandes lições, né, principalmente lá no primeiro filme. Em falar em filme também, tem um filme que vai chegar agora esse ano, parte 2, né, e é um filme antigo, que é O Diabo Veste Prada, e tem Só por esse momento. uma das personagens que eu sempre me identifiquei muito foi a Miranda. Por que Por será? que será?
Inclusive, quando eu fazia moda, eu queria ser a Miranda. Achava ela maravilhosa. Porém, a Miranda, pegando esse gancho do tema, a Miranda é uma pessoa muito endurecida, que não tem praticamente rede de apoio, que não sabe se comunicar sobre os seus sentimentos. Dificilmente ela se abre. Ela se abre com a Andrea, né, lá, tipo, perto do final do filme, quando o marido dela perde mais uma vez um outro relacionamento, se acaba, né, pede a separação porque não aguenta, porque ela simplesmente só trabalha e não deixa aflorar o lado afetivo dela. Então, assim, acho que é talvez por isso que eu me identificava tanto com a Miranda, eu achava ela maravilhosa, aquela dama de ferro. Mas coitada. É, né, da Dama de Mas coitada, né? No fundo ela sofria, mas sofria, tipo, muito internamente, de uma forma que ninguém imaginava. O sofrimento era só dela. E talvez, se ela fosse o contrário, né, ela fosse um homem, talvez, assim, as pessoas Não a julgassem não tanto. julgassem tanto, né, por ela estar nesse lugar, ela ser mais firme, ser mais durona, mas muitas vezes é o que acontece com mulheres quando elas estão em papel de poder, né, que ela tem que, né, meio que se obriga a se endurecer um pouco mais Ser respeitada. para ser respeitada, validada. Ente Nossa, eu tiro por mim, assim, e olha que eu não estava nem numa situação, assim, de poder, mas, foi dentro de uma instituição, né, pública, que eu fui renovar um documento. Na época eu era casada, e simplesmente eles me cobraram a certidão de casamento, mas não cobraram do meu ex-cônjuge. Como assim? "Não, mas é porque a mulher que muda o nome". Eu disse: "Não, tá, a lei é bem clara, os cônjuges, eles têm essa opção de mudar ou não. Tanto eu como ele não mudamos, então, por que que ele passou pela triagem, né, pela prova dando glória a Deus e eu tô aqui, né, enganchada". "Ah, pois a gente vai chamar a doutora delegada", eu: "Pode chamar, que eu sou essa pessoa, eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada pra não sair, principalmente quando eu sei que eu tô certa". E taurino sempre tá certo. Não, Nem sempre, nem não, sempre. mas nesse caso eu estava certa, tanto que, assim, eu saio a foto do meu documento, eu saio com cara de ódio. Você vai matar alguém? Tu já viu a minha foto? Acho que não. Eu sou cara de cão. Se for igual a foto do LinkedIn, que parece que ela vai assassinar uma pessoa. Não é nem emprego, não, que ela quer um assassinato. Eu acho, Bruno, que, assim, as pessoas muitas vezes evitam esse desconforto de se comunicar, né, eh, e acabam, né, quando acumulando e no fim despejam tudo. E comunicação não é isso, não é você despejar tudo em cima do outro, mas, eh, você saber quando, como e por que falar. Você saber, também o momento de colocar o limite, principalmente quando a outra parte lhe atravessa, né. Aí é que tá o problema. Eu também acho que não é só isso. Eh, Momentos de colocar questões difíceis, né, dentro de um relacionamento. Por exemplo, às vezes você tá muito bem com a pessoa e tal, ou então tá muito bem depois de um momento ruim, e logo quando você, tipo, poucos dias, a pessoa já joga uma bomba em cima, entendeu? Não espera nem não espera nem descansar, né, não espera: "Não, espera aí, eu vou dar uma trégua aqui, né, vou esperar, Coisa é você saber como e quando. vou esperar que as coisas realmente ficarem, mais tranquilas, o mar não ficar tão revolto", porque faz pouco tempo que, né, e vou depois, com um jeitinho, eu vou e jogo aqui esse assunto mais difícil. Sim. Não, a as pessoas acham algumas pessoas acham que, porque
eu tenho aqui um dia bom, eu já vou jogar uma bomba aqui que a pessoa vai saber lidar com isso. E não é bem assim, né? Não é bem assim, às vezes a pessoa já está exausta emocionalmente, já tá num conflito já há muito tempo, e quando tem um momento de paz, a pessoa quer o quê? Continuar na paz. Aí, o que é que a outra parte acaba acontecendo? Se frustrando, porque o outro vai o quê? Vai agir de uma maneira que não é a esperada, né? Que a pessoa, não, ela tá aqui na paz, ela vai agir na paz. Não, ela vai agir o quê? Com guerra. Guerra e paz. Ela vai agir o quê? Na ignorância, ela vai agir: "Ah, acabou então, vamos botar um ponto final nisso aqui, que eu não tenho mais paciência". E é isso que acontece. Eu faço que nem Faislane do BBB 20. Eu não gosto de ignorância, Vitor Hugo. Por isso que, como você falou, a pessoa tem que saber qual é o momento E de aqui tá outro questionamento. Qual o momento? Porque, assim, uma coisa é você saber o momento certo, outra coisa totalmente diferente é você ir engolindo o sapo em nome de uma pseudo-harmonia. É babado, bicho. não, mas eu acho assim, que não é nem em relação a você estar engolindo o sapo e depois falar uma coisa, entendeu? É você já vir de por exemplo, relacionamento muito conflitante, e você tá há 2 dias de paz nesse relacionamento e do nada: "Não, eu vou jogar aqui uma coisa que eu sei que vai causar uma guerra, mas eu acho que esse é o momento de falar". E não é o momento. Vamos esperar aí, né, saber aí dosar, saber, se comunicar. Então assim, chega pra pessoa: "Eu tô com uma dúvida sobre um certo assunto, você acha que você tá com cabeça pra gente conversar sobre isso agora?". Ou então, assim mesmo, você quer conversar sobre isso, né? É. Aí a pessoa pode dizer: "Não, agora não é o momento, vamos conversar depois". Sim. Que às vezes também, as pessoas acham tem gente que acha que, eh, o conflito se instalou agora, eu tenho que resolver isso agora. E às vezes não é assim que resolve. Às vezes também você tá no momento de cabeça quente, você não tá pensando, aí fala besteira, Exatamente. né? Aí só piora a situação. Aí, ao invés de você, né, Resolver essa resolver, né, você cria um impacto ao invés de mostrar a sua verdadeira intenção. aí a outra pessoa vai o quê? Vai fazer a guerra. Guerra e paz. Crescer sem perder a essência, significa aprender a conversar melhor, não só com o outro, mas consigo mesmo. Foi outra fala que eu vi essa semana da Alessandra, sobre você saber se relacionar com o outro. Você primeiramente tem que se relacionar bem consigo mesmo, porque você só vai conseguir ter o cuidado, saber pôr os limites quando você se conhece, quando, né, você se relaciona bem consigo mesmo, você vai poder se relacionar bem com o outro. E também se comunicar bem com o outro, né? E amadurecer também é sobre não se endurecer e nem se apagar, mas sim manter a sensibilidade. Comunicação não garante que ninguém se machuque, mas garante que ninguém precise desaparecer para continuar numa relação, né. Vamos nos comunicar melhor, sem nos anularmos perante o outro. Isso é muito importante. Aí, né, a gente quer saber, né, de vocês. Conta um pouquinho, que mais tem dificultado a comunicação nas relações de vocês, né? Então, fica aí o questionamento, né? E a conversa continua com muito café passado e buelo quentinho. Apesar de eu estar sem poder beber café, né, porque eu tô com refluxo, só no chá, Ela.
Ô, bicha, se eu soubesse, eu tinha feito o chá ao invés do café. Tô só no chá, gente, agora sem café. Então passa aí o seu chá, o seu café, né, e siga a gente aqui no Spotify, deem as suas estrelinhas, que é muito importante pra gente, e siga a gente também no Instagram, @café com bolos. E não esqueça de compartilhar esse episódio com as amigas, viu, os amigos e as amigas. E com quem precisar ouvir, né? Taca o dedo no stream, que isso ajuda muito o nosso crescimento. E é isso, até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Vai ser um prazer participar dessa troca, desse diálogo com vocês. Fiquei muito feliz com o convite das meninas. Meu nome é Alessandra Azevedo, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC. Tenho formação também em terapia do esquema e atualmente estou cursando uma nova especialização em neurociências do comportamento. A minha atuação na clínica já tem mais de 8 anos. Então, um pouco dos assuntos que eu vou abordar aqui, né, mesclando todos esses anos de atuação e também as vivências, né, a vida real, porque a nossa vida acaba sendo também um pouco de bagagem, de aprendizado e de conhecimento. Espero que eu possa ajudar vocês com tudo isso para a gente poder abordar o assunto. Falando um pouco sobre a comunicação no relacionamento amoroso. Na TCC, para contextualizar, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito sobre interpretações. Então, podemos sempre visualizar contextos iguais, semelhantes, trazendo um exemplo. Duas pessoas olhando um pôr do sol na praia. Uma pessoa pode olhar e achar que aquele contexto não é agradável porque está a areia batendo na perna, no olho, o vento muito forte. E a outra pessoa pode achar aquela situação incrível, fantástica, achar lindo, belo e adorar. A gente não mudou em nada a situação, mas as pessoas interpretaram de forma diferente. Então, a partir desse ponto, a gente entende da mesma forma a comunicação. As pessoas vão se comunicar através da forma que elas vão enxergar aquele contexto e também da sua história de vida, de como elas foram criadas. Então, muitas vezes pode ter tido cuidadores que se comunicavam muito bem, pode ter tido momentos onde os cuidadores não tinham tanta comunicação. Então, aquela pessoa às vezes cresce num ambiente onde ela fica mais isolada, não aprende a se comunicar, porque não tinha isso, né, dos cuidadores. E algumas vezes isso pode refletir na vida adulta, porque em muitos momentos a pessoa acaba levando isso consigo. Então, nos relacionamentos amorosos, a gente tem que sempre lembrar que são duas pessoas diferentes, convivendo, com bagagem diferente, história de vida diferente, cultura, contexto. E ali a gente está tentando ter uma comunicação sem ruído, saudável. E eu estou trazendo sobre o amoroso, mas muitas vezes pode ser também em outros contextos, né? Familiares, de amigos, de trabalho. Porque no relacionamento amoroso a convivência acaba ficando mais próxima, então as pessoas têm uma necessidade maior de aprenderem a se comunicar, ou então elas vão ficar o tempo todo em atritos, conflitos, mágoas, né? Então, em alguns momentos, as pessoas vão precisar aprender qual é o jeito de cada um de se comunicar dentro de um relacionamento. Às vezes acontece de algumas pessoas estarem somente querendo falar as suas mágoas e discutir, e não simplesmente falando, às vezes, para que o outro possa escutar. E às vezes quem está escutando só está pensando em se defender, em rebater. Fica parecendo duas pessoas em times opostos, como se estivessem jogando em times opostos e quem vai ganhar. E relacionamento é a gente pensar que as pessoas estão no mesmo time, vestindo a mesma camisa, né, com a mesma intenção de que aquela relação dê certo, que ela seja saudável. Então, a gente pode pensar que um relacionamento saudável, ele não vai ter ausência de conflitos. Os conflitos vão permanecer, até porque o contexto vai mudar. Às vezes uma relação, e também às vezes até num contexto familiar. Na infância é né, num relacionamento amoroso, a gente pensa que o namoro, as pessoas se relacionam de uma forma. Se elas decidem noivar, às vezes a relação já muda, né? Num casamento que resolvem morar junto, já é outro contexto. E ao longo da vida, a gente vai sofrendo interferência do meio. Então, a gente está sempre em constante mudança. Então, um relacionamento não tem como ser ausência de conflitos. A gente continua tendo. A diferença é, eu estou brigando ou estou discutindo de uma forma saudável. Porque em alguns momentos é entender que vocês vão simplesmente concordar e discordar. Tem momentos que um vai precisar falar mais e o outro só escutar. Às vezes os dois vão dialogar. E sempre pensar em colocar o que você está sentindo para o outro, em vez de ficar acusando o outro. Porque quando a gente vai para um tom acusatório, a outra pessoa já não quer escutar, ela só quer se defender. Então, espero que vocês possam, com esse diálogo que a gente teve agora, né, entender um pouco mais sobre as relações. Procurem sempre também comunicar o que está acontecendo, no mínimo desconforto. Chamem a pessoa para uma conversa, né, com tranquilidade. Se por acaso você tiver com um emocional muito elevado, às vezes
com raiva, chateado, magoado, espera, deixa aquela emoção baixar um pouco, para você também conseguir conversar da melhor forma possível. E sempre lembrem-se, vocês estão escolhendo estar com o outro. E quando a relação não for legal, seja familiar, ou amoroso, ou de amizade, às vezes entendam como que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, será que o problema está na comunicação? Espero que tenha ajudado, foi um prazer participar e um ótimo dia para vocês.